Então, nós vamos, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos aqui novamente. Que sejam todos bem-vindos a esta casa. O tema da nossa palestra de hoje é Não espere que tudo caia do céu. E nós vamos rogando a espiritualidade que está aqui presente, que possa nos dar o amparo, a sustentação, a proteção, para que nós consigamos entender o recado espiritual e a lição de hoje. Nós vivemos na Terra, ainda um mundo de provas e expiações, porque nós temos contas a acertar com a vida. Nós vivemos, ora na Terra, ora no plano espiritual, e o objetivo da vida é a evolução. Por mais que a maioria das pessoas pensa que viver na Terra é nascer, crescer, procriar, ficar doente e morrer. E, na verdade, a razão da vida é a evolução. Quando Deus nos criou para sermos um dia espíritos puros. E isso não é possível numa única vida, portanto, através das vidas sucessivas neste planeta e em outros, nós vamos conseguir a evolução que nós precisamos. Quando nós estamos na Terra, nós sabemos, temos certeza que vamos desencarnar. Quando nós estamos na pátria espiritual, temos certeza que vamos encarnar. Porque essas idas e vindas fazem parte da nossa rotina. Embora quando a gente esteja aqui não se lembre das outras vidas, mas é a rotina nossa, Estamos aqui, vamos desencarnar, certeza. Estamos lá, vamos encarnar, certeza. E quando nós vamos encarnar, onde quer que nós estejamos, é feita uma programação do que nós vamos viver. Não tudo, as coisas principais da nossa vida. E, quando nós somos espíritos equilibrados, nós participamos dessa programação. E, quando não somos equilibrados, existem engenheiros siderais que fazem isso por nós. E, quando a gente percebe, já chorou na maternidade. E essa programação reencarnatória, ela leva em conta nossas vidas passadas, os acertos que nós temos que fazer, a família que nós vamos nascer, as pessoas que nós vamos precisar fazer acertos. Trazemos pessoas que nos amam, que nos ajudam, e pessoas que são a nossa diferença. Essa é a rotina. E quando a gente fala em lei do karma, ou determinismo, ou fatalidade, nós nos referimos apenas ao que foi programado. Só isso. As demais coisas, nós é que criamos ao longo da nossa vida. São nossas escolhas, nossas atitudes, nossas palavras. E quantas vezes nós alteramos a nossa programação, piorando ela com as nossas, digamos assim, não aceitação e revolta com relação às coisas que nós temos que passar. Então, o grande lance da vida é vencer cada dia. Vencer as dificuldades que a vida nos traz, criadas por nós, do passado dessa vida mesmo. Porque não adianta pular pedaços, não adianta dar voltas. O que é nosso, nós vamos ter que passar. E quanto mais nós vamos empurrando isso para frente, como a gente diz na gíria, empurrando com a barriga, para resolver lá na frente, é pior para nós. Nosso melhor caminho é estar resolvendo cada vez que aparece um problema, esse problema. Nós somos ansiosos, a maioria de nós. Nós temos o hábito de sermos ansiosos, é uma coisa já, tipo um vício mesmo. Porque, na ansiedade, nós estamos preocupados com o amanhã e com o futuro. E deixamos de viver o hoje. Então, o que a gente precisaria resolver hoje, nós vamos deixar para resolver amanhã, no fim de semana, no mês que vem. E assim nós vamos acumulando coisas não resolvidas, tanto do dia a dia como dentro de nós. E muitas vezes nós chegamos no final da encarnação e ela está
entre aspas, meio que perdida. Aí nós temos que recomeçar tudo de novo. Então, nós precisamos tentar chegar um dia e falar, não, eu vou viver hoje, vou resolver meus problemas de hoje, eu não vou deixar isso para amanhã, a não ser que seja uma coisa que leve alguns dias, né? Nós temos, quando o dia amanhece, a vida nos traz, assim, desafios e desafios, desafios. Às vezes é um cano que entupiu, que já nos irrita, porque daí nós vamos ter que mudar toda a trajetória que nós organizamos para aquele dia. Um casamento em conflito, um marido alcoólatra, uma esposa doente, um filho dependente químico, uma doença, o desemprego. Muitas vezes somos despejados do lugar em que vivemos e temos que ir para outro lugar, dívidas que não conseguimos pagar. E esse acúmulo de problemas, ele faz parte da vida de quem mora na Terra, o mundo de provas e expiações, porque nós não conseguimos ainda solucionar nossos problemas todos, por isso moramos aqui. As pessoas que já têm o hábito e conseguem resolver todas as suas pendências, elas moram em mundos mais evoluídos do que nós. Então, os espíritos falam que não são os grandes problemas que abatem a nós. São as pequenas alfinetadas de todo dia é que vão minando a nossa resistência, né? Então, o correto para nós, para vivermos em paz, é pegar um problema e tentar resolver esse problema e não ficar jogando ele para frente. Vou pegar qualquer um dos exemplos que eu dei, digamos, o casamento em crise, por exemplo. Uma pessoa que entra na nossa vida e faz história na nossa vida, existe uma razão para ela estar na nossa vida. Então, é possível que seja uma coisa programada, né, no plano espiritual. E os espíritos falam também que casamento por afinidade, amor verdadeiro, são raros. Casamento por provação é a maioria. O que significa que, assim, pode ter no início uma fase feliz, mas depois os problemas vão aparecer. Então, se nós passarmos a vida inteira, tem pessoas que passam no atendimento fraterno e dizem para mim assim, sou casado há 30 anos, há 20 que eu durmo na mesma cama e nem olho na cara dela. Não converso, é só os problemas que nós tratamos, as coisas urgentes. Diálogo, conversa, não existe. Então, você passar uma vida inteira desse jeito, saindo da encarnação, cheio de mágoa, de coisas mal resolvidas, é o nosso pior caminho, porque nós vamos voltar com essa pessoa de novo. Então, se nós estamos com ela, vamos tentar resolver a questão. Ora, se a maioria dos casamentos, como dizem os espíritos, é de provação, a gente pode sentar com a pessoa e falar, olha, a gente não se ama mais, mas nós podemos ser amigos. Nós podemos ser companheiros, no melhor caminho é nós criarmos nossos filhos e fazer um acordo e tentar viver de forma harmônica, pacífica, tentar resolver a questão e não ficar o resto da vida sofrendo por uma coisa que poderia ter sido feita, né, ter sido feito um acordo. Se existe agressão física, se existe agressão moral, se nós somos ofendidos, se a pessoa fere a nossa alma todo dia, o melhor caminho é separar. Esse é o melhor caminho. Está no Evangelho, capítulo 22. Né? Nós não nascemos para ser agredidos. E aí vem a questão financeira. Mas aí todos nós temos que resolver nossas questões financeiras. Não é por causa disso que nós vamos levar pancada a vida toda. Se for aquele problema mais simples, um cano entupido, tem gente que fala, não uso mais essa pia, vou usar outra. Para não precisar consertar, ir atrás de alguém, aquela coisa toda, porque dá trabalho. Isso resolve nossas questões? Tem gente que muda de casa porque está vazando o telhado, para não ter que resolver o problema. Então, nós somos useiros e viseiros de estar empurrando as nossas coisas para frente. Né? Nós temos na Terra expiações,
que são situações que nós ruins que nós fizemos outrem passar em algum lugar e que a vida nos devolve, né? Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. A colheita é obrigatória, né? Ou como diz Paulo de Tarso, tudo é permitido, nem tudo convém, porque volta. Tudo, absolutamente tudo que nós fazemos retorna. Então, essas são as expiações que a vida traz para nós em algum momento e que nós vamos ter que enfrentar. As provas que nós escolhemos, às vezes a gente tem um filho tão problemático, mas foi aquele filho que estava perdido lá no plano espiritual e que a gente amava e que a gente pediu para trazer, para vir com ele, para ajudar ele a sair dessa situação difícil. E temos as escolhas de todo dia, que também geram problemas e que não adianta a gente falar, eu acho que eu taquei pedra na cruz, acho que Deus se esqueceu de mim. Na maioria das vezes, nós esquecemos as coisas que falamos, que fazemos, né? E essas escolhas também nos trazem problemas. O amolentamento é o nosso pior caminho, que é desistir, esquecer, desanimar, entrar embaixo da cama, pôr um travesseiro na cabeça e não fazer nada. E pensar, isso é um karma, eu vou ter que passar isso a vida inteira, então o meu melhor caminho é tomar remédio para dormir. Esse é o nosso pior caminho. Por quê? Desistir de lutar, de tentar resolver um problema, vai criar para nós doenças e débitos maiores. Às vezes, nós nos sentimos como esse moço aqui da imagem, né? Como se nós estivéssemos numa corda bamba, sem saber, né, se vamos cair ou não. Então, para tudo isso que eu disse até agora, nós vamos ter que fazer a nossa parte correta, mas tem uma coisa que nós esquecemos, a maioria de nós, que é a oração. Que, embora a gente não consiga, a maioria, entender, ela faz toda a diferença na solução de qualquer problema. De qualquer problema. Então, nós precisamos, né, criar o hábito de rezar, de orar, de conversar com Deus. Quem diz para mim que não sabe orar, eu digo, você conversa com Deus como conversa com um pai, com uma mãe. Chama de pai e conversa, desabafa, fala e pede ajuda. Nós temos, nessa programação reencarnatória que eu falei, um espírito responsável pela nossa encarnação, que nós podemos chamar de anjo de guarda, podemos chamar de espírito protetor, ou como nós quisermos, aqui a gente costuma chamar de mentor, e que é uma pessoa responsável para que tudo que foi programado se cumpra na nossa encarnação, e que está o tempo todo ao nosso lado. Então, quando nós fazemos as nossas orações, nós temos a intuição dada por esse Espírito, né? Então, ajuda-te, que o céu te ajudará, ou ajuda a você mesmo, que a espiritualidade vai mandar alguém te ajudar. E a espiritualidade só nos ajuda quando nós fazemos a nossa parte, nós nos esforçamos para conseguir resolver nossos problemas, né? Quando nós não nos esforçamos, só pedimos, ajoelhamos, vamos na casa espírita, na igreja, isso não vai mudar nunca. Porque Deus não vem aqui fazer um diálogo, por exemplo, no exemplo que eu dei com a minha esposa, com o meu marido, para ele se acertar comigo, né? Nós temos que tentarmos fazer, né, a nossa parte. Queremos um emprego. Emprego no nosso país é difícil e na pandemia piorou. Mas, se nós temos uma profissão, nós temos que fazer o possível, o impossível, de ficar procurando todos os dias aquela vaga, né? Mas se nós não conseguimos, não adianta também ficar embaixo da cama com depressão. Nós temos que tentar outras coisas, né? Eu me lembro de Paulo de Tarso, que era um doutor, né? E
acabou por necessidade se transformando num tecelão. Então, sempre nós podemos criar situações, mesmo que seja para ganhar 1/3 do que nós ganhávamos, mas não ficarmos parados, chorando, nos lamentando. Só que tem uma coisa, pedindo ajuda espiritual. Pedindo ajuda espiritual. Porque a pessoa que faz oração, uma pessoa que faz oração todo dia, ela é segura, ela é tranquila. E quando ela vai fazer uma entrevista de emprego, se ela tem uma vaga para 3, ela está habituada a fazer oração, ela é tão tranquila que acaba sendo escolhida pela segurança que ela demonstra. A pessoa que está passando um concurso público, não adianta você comprar a apostila 1 mês antes, né? Dar uma lidinha e concorrer com uma pessoa que está... Eu conheço uma pessoa que há 9 anos, estudou 9 anos, todos os dias, para um concurso público. E assim, o fato de saber basta às vezes, nem sempre. Já ouviram falar daquele famoso branco que dá na hora da prova? Por quê? Porque você tem tanta certeza que sabe, que chega na hora o seu emocional acaba te traindo e dá aquele branco. Se você tem ajuda espiritual, se você fez as suas preces, evita de acontecer, por exemplo, do carro quebrar quando você está indo para o concurso, de dar o branco e depois não voltar de novo à memória, e várias outras situações que são evitadas quando você tem um amigo espiritual do seu lado. A doença. Ora, se você não vai ao médico, se não toma o remédio regularmente no horário, se não faz a dieta que o médico manda, se vive o tempo todo raivoso, Deus pode te dar saúde? Impossível. Então, o nosso anjo da guarda, quando nós oramos, vai estar sempre te lembrando, olha, toma o remédio, olha a dieta, e assim por diante. Vou contar uma historinha para vocês do sábio e do seu discípulo. Consta que eles caminhavam pelo deserto da Arábia. E o sábio ensinava ao seu discípulo a fé em Deus, a crença em Deus. E dizia para o discípulo: você precisa confiar. Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. Confie em Deus. Um dia, ao entardecer, eles foram acampar. E o mestre, o sábio, diz ao seu discípulo: por favor, pegue os 2 cavalos, que eles estavam a cavalos, amarre numa rocha e vamos dormir. Então o discípulo vai com os 2 cavalos, chega numa rocha próxima e pensa: o mestre está querendo brincar comigo, me testar. Imagina, não vou amarrar os cavalos, porque Deus vai tomar conta dos cavalos. E volta e vai dormir. No dia seguinte, ele vai buscar os cavalos e, lógico, eles fugiram, né? Ele chega para o mestre, o sábio, e diz assim: olha, você não entende nada de Deus, porque você me disse que eu devia confiar em Deus. Eu deixei os cavalos para Deus tomar conta e ele deixou os cavalos fugirem. O sábio olha para ele e diz: Deus queria cuidar dos cavalos, mas precisava das suas mãos e você não emprestou as mãos para Deus. E assim é tudo na vida. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus nos ajude. Reclamamos que não temos tempo. Todo mundo reclama, eu inclusive, né? Mas tudo que nós temos na vida é tempo. Nós temos o tempo, todo o tempo a nosso dispor. Estamos caminhando há milhares de anos como espíritos. Temos a eternidade pela frente. Mas por que nós vamos deixar para resolver daqui 3 encarnações uma situação que nós podemos resolver hoje? Então, o tempo é nosso patrimônio, mas adiar isso é bastante complicado para nós. Nós temos, como eu disse, o espírito protetor, um anjo da guarda,
alguém que nos acompanha e nos orienta por intuição, através do sono. Nós dormimos e acordamos com uma ideia quando nós pedimos. Às vezes pedimos e uma outra pessoa vem e nos fala uma coisa que é exatamente aquilo que a gente precisava. A gente vai fazer um atendimento numa casa e quem está nos orientando fala uma coisa inspirado pelos Espíritos que vai nos ajudar. E aí, no Livro dos Espíritos, nós temos um capítulo inteiro sobre anjo de guarda, inteirinho, né? Falando sobre esse amigo espiritual. E lá no Evangelho, e também no Livro dos Espíritos, existe não é uma frase, é um parágrafo que Santo Agostinho falou sobre esse amigo espiritual. Para a gente entender como a gente consegue resolver as coisas mais fácil se a gente tiver esse amigo espiritual nos intuindo. Eu vou ler o trecho em que ele fala desse amigo espiritual, que diz assim, ele falando: tende sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. Amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Ali estão esses espíritos, né, que nos ajudam, por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Né? Então, para quem não tinha uma ideia assim tão grandiosa de que isso é possível que aconteça, nós que temos mediunidade percebemos essa ajuda 24 horas, conversamos mentalmente com esse amigo espiritual e não precisa ser médium para isso. Então, a mensagem que eu queria deixar, finalizando, é essa. Vamos tentar, em todas as situações, fazer a nossa parte, nos esforçarmos para resolver os nossos problemas, porque se nós fizermos a nossa parte, Deus fará a parte dele, com certeza. E que nós possamos entender que a nossa felicidade ela vai depender das atitudes que nós tomarmos e enfrentarmos, porque a nossa paz de consciência, ela só acontece quando nossos problemas estão resolvidos. Quando temos coisas que não foram resolvidas o tempo todo dentro de nós, nós somos pessoas irritadas, infelizes, inseguras. Então, que nós possamos, né, aproveitar essa experiência de conhecer esse amigo espiritual e que ele possa nos intuir. Vamos pedir intuição na hora de dormir e na hora de levantar. Eu agradeço vocês terem me ouvido e que eu possa ter trazido para vocês, né, a consoladora esperança de que tudo é possível resolver com a ajuda espiritual. Uma boa noite a todos. Obrigada. Obrigada.